amigos. Estamos em cima da hora, né? São 8 horas. Estamos muito felizes, né, por estar aqui mais um dia, né? Que nós já estamos vindo aos domingos, abrimos aos domingos, todo mês de agosto, né? E agora também às quarta-feira à noite, dando aí a oportunidade, né, daqueles que não podem participar no domingo pela manhã, né? Tem esse horário à noite. Então estamos muito felizes mesmo, né? Coração assim, cheio de gratidão por essa oportunidade, né? De poder estar iniciando aí devagarinho, né, o nosso trabalho. Que sejam todos muito bem-vindos, né? Os amigos aqui presentes, aos companheiros que estão em casa, né? Que nós estamos aí nesse momento em transmissão simultânea, né? As palestras depois elas ficam gravadas também no YouTube, né? Quem quiser assistir depois. E então o nosso carinho aí para os companheiros também que estão em casa, né? Que não resolveram, que não estão aqui conosco, né? Que não puderam vir ou escolheram não vir. E a todos vocês, né, que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos mesmo. Temos uns recadinhos para passar, né, que agora, com todo esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos fazendo tudo diferente, né, com os novos protocolos. Então, vocês perceberam que nós não temos mais aquela canetinha ali com os papeizinhos, né, para a gente colocar os nomes, nós não vamos mais fazer isso, né, a partir de então, nós trazemos amores na mente, né? E chegando aqui a gente pensa neles, né? A gente vai vibrando por eles e certamente tudo aquilo que for de merecimento será, né? Chegará até lá pelos nossos amigos espirituais, né? Que farão contato através dos nossos pensamentos. E com relação à água fluidificada também, né? A gente não tem mais aquela aguinha. Tudo isso para que a gente, né, possa conduzir de uma forma melhor, mais segura para todos nós. Então, quem quiser trazer a sua garrafinha de água, pode trazer a sua garrafinha de água, deixa no colo, no momento do passe, né? Mentaliza, né? Pensa que essa água também será fluidificada e assim tem o mesmo efeito, né? É bom que a gente já vai aprendendo, a gente já vai entendendo dessa forma. Além disso, o nosso passe é coletivo agora, né? Então, quando termina aqui a nossa palestra, todo mundo fica no seu lugar, quietinho, que será feito o passe coletivo, tá bom? E na próxima semana, nós teremos novamente, né, o estudo, e o tema é o mal e o remédio, tá? Que a quarta-feira que vem, o mal e o remédio. Então, é isso, eu acho que os recadinhos que a gente tinha que dar, nós vamos iniciar fazendo a leitura da nossa página e logo depois, então, a nossa fé. Então, o livro para a nossa leitura, hoje eu escolhi aqui, foi escolhido mesmo porque tem muito a ver com o tema de hoje, né? Então, eu escolhi aqui do livro Pão Nosso, né, pelo Espírito Emmanuel de Chico Xavier. E a mensagem 3, que fala o arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse o mestre, criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é o aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, a sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados.
É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdias que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificado há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então vamos fazer a nossa prece. Jesus, amigo querido, estamos aqui nessa noite tão felizes, Senhor Jesus. Só Tu pode penetrar em nossos corações e perceber, Senhor, a alegria e a gratidão que temos nessa noite. Estamos, Jesus querido, cheios de vontade do aprendizado, dos Teus ensinamentos, sentindo falta, saudade, Senhor, da Tua presença através desses mensageiros queridos. Queremos Te agradecer, Senhor, os abraços fraternos que aqui recebemos. E que possamos, Senhor Jesus, estar prontos, sensibilizados na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso coração, a fim de apreender, Senhor Jesus, tudo o que for passado nessa noite. Fica conosco, Jesus querido, hoje e agora e sempre. Graças a Deus. Então, vamos lá, né? O nosso tema de hoje é o arado está pronto. Arai. Por isso, né, eu escolhi essa mensagem que ela vai, inclusive, nos ajudar, já nos ajudou, né, de início, para a gente ter uma noção do arado. E ela vai, depois a gente vai pegar uns pedacinhos ali para melhorar ainda mais um pouquinho a nossa contextualização aqui do tema, né? Então, o arado está pronto, arai, né? E a gente vai ver que Jesus, em todas as passagens, Jesus usa símbolos assim muito simples, né? Que diziam respeito àquelas pessoas daquela época, né? Ele falou da parábola do semeador, né? Porque seria fácil para aqueles agricultores entenderem, falou do joio e do trigo, né? Da separação, de como fazer a separação do joio e do trigo, porque eles estavam acostumados com aquilo. Né? Falou da figueira que secou, falava de pescaria, porque a maioria naquela época eram pescadores, viviam do comércio, né? Fala dessa troca de dinheiro, né, que existia do próprio comércio, mencionando sempre a pesca e tal, porque era comum aquelas pessoas daquela época. Então, Jesus sempre usa símbolos muito simples, fala de uma forma muito simplificada, para que aquelas pessoas entendessem. E a gente vê que isso vem até hoje, né? A gente ainda usa todos esses símbolos para um entendimento na atualidade. Embora tenha modificado muitas coisas, mas ainda para a gente de grande ensinamento tudo aquilo que ele passou. Às vezes a gente parece até que Jesus fazia com uma situação para que a gente meditasse, né? Porque enquanto ele contava uma parábola, a gente ia refletindo, a gente ia trabalhando o pensamento, né? Era como se fosse realmente uma meditação. E aqui não é diferente, né? Quando ele fala do arado, quando ele fala dessa situação do arado, é porque era comum naquela época, né? O arado,
E como é hoje, não é verdade? Ainda existe o arado. Só que naquela época, o arado era diferente, né? Era mecânico, era pesadíssimo. Então, exigia muito esforço daqueles agricultores, né? Daqueles trabalhadores ali na semeadura. Eles tinham muita dificuldade, porque o arado era pesadíssimo. Então, eles usavam os bois, até búfalos, né? Para auxiliar na condução daquele arado que era muito pesado. Então, porque o arado, ele era, além de ser pesado, ele precisava de seguir numa direção única, reta. Quem entende de plantação, né, quem sabe de plantação, sabe que existe uma técnica para se plantar, né? A gente não pode chegar e espalhar semente de qualquer jeito, né? Porque uma planta, ela abafa outra e enrosca na outra, enfim, traz dificuldades na produção, né, no amadurecimento daquela semente. É necessário que a gente tenha uma direção. E o arado, ele faz exatamente isso, né? Ele revolve aquela terra dura, aquela capa mais dura do terreno, seca, né, que não permite a permeabilização da água, a entrada do sol. Então ela fica ali ressecada, dura. O arado, ele passa ali por cima daquela terra, sacode, chacoalha aquela terra e mistura com a terra mais fofa que tem lá dentro. E isso precisa ser conduzido, empurrado. Então o agricultor, mesmo com a ajuda desses animais, ele precisa estar ali atento o tempo inteiro, porque tem que ter um direcionamento, né? Tem que seguir uma linha reta, né? Não pode desviar o olhar, né? Ele tem que olhar para frente junto com aqueles animais, conduzindo o caminhar daqueles animais para que o arado siga aquele caminho que ele deseja, de acordo com as sementes que ele vai plantar. E o arado, ele faz uns buracos na terra, né? Ele, quando vai passando, ele vai fazendo uns buracos, né? Que é pesado demais, ele faz aqueles buracos que onde vai ser realmente o leito das sementes, né? O espaço onde vai se plantar. E isso exige muito suor, muito esforço, muita dedicação, muito comprometimento, muito cuidado realmente com tudo isso, para que isso siga dessa forma corretamente, né? E hoje a gente tem o arado ainda, embora seja hoje motorizado, muito mais fácil, mas ainda assim a gente pode trazer a mesma mensagem para a gente, porque o arado ainda exige muitos cuidados, né? Porque mesmo sendo aí motorizado, elétrico, não sei de que forma é hoje, mas a gente sabe que totalmente diferente, né? Com as facilidades da tecnologia, a gente sabe que totalmente diferente, ninguém usa mais boi, talvez ainda se use em algum canto, né? Por aí, mas normalmente isso já não acontece mais, mas ainda assim exige daquele que vai fazer a plantação, ainda exige um cuidado muito grande nesse direcionamento, né? Nessa necessidade de ficar atento, olhando para frente, para ver se realmente está fazendo aquela trilha, se está revolvendo aquela terra da forma que ele deseja. Então, a gente vai ver Jesus falando disso, do arado, em Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, que ele diz assim, ó: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que, inclusive, é a parte em que Emmanuel fala aqui no Pão Nosso, né? Que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E por que Jesus disse isso? Ele disse porque nesse momento ele estava indo para Jerusalém. E nessa caminhada, os discípulos estavam com ele, e além disso, tinham muitos outros que o seguiam, né? Porque todo mundo seguia Jesus. E muitas pessoas seguindo, e um deles, então, falou: Senhor, eu vou aonde tu fores, né? Onde você estiver, para onde você for, eu vou. Aí ele falou: então, segue-me. E ele falou: mas deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai, né? Aí Jesus fala, né? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, né? Aquela passagem que dá uma outra palestra se a gente for explicar tudo isso. E um outro também, né, junto com aquele, falou, né, Senhor, eu também vou contigo, né? Para onde você for, eu vou. E Jesus falou assim: então, me segue. Ele falou: mas deixa que primeiro eu vá me despedir dos meus amigos e da minha família. E Jesus, então, lança essa frase, né? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto ou é apto para o reino de Deus.
Por que ele disse isso? Né? Porque a partir do momento que você tem contato desse conhecimento do Evangelho de Jesus, a partir do momento que você é apresentado para Jesus, né, para essa obra, para todos esses ensinamentos, para tudo que ele nos traz, é quase impossível você voltar para trás, né? Pensar lá atrás, ou se envolver com as coisas materiais. Porque os ensinamentos de Jesus, eles falam muito do nosso espírito, da nossa parte íntima, né? Então, olhar para trás, que ele diz aqui, né? Pegar o arado e olhar para trás, seria o quê? Sair dessa trilha, né? Sair desse caminho. Não ter esse cuidado com o arado, que a gente precisa ficar atento para que eles sigam numa linha reta, né? Então, olhar para trás seria deixar o arado ir à deriva. Certamente, fazer curvas, né? E não estar naquele caminho reto. E olhar para trás também, Jesus não quer dizer que você não tem que enterrar os seus mortos, não quer dizer que você não tem que adorar a sua família, né? Cuidar da sua família. Não é isso que ele queria dizer. É que nós estamos muito apegados às coisas materiais. Né? Quando se trata de seguir o Evangelho de Jesus, os ensinamentos, isso exige de nós um esforço muito grande por conta dos nossos apegos materiais. Né? Nós estamos ainda muito envolvidos com a matéria. Então, esse olhar para trás puxa, eu vou ter que abrir mão disso, ou abrir mão daquilo, né? Abrir mão dos nossos vícios, dos nossos amores. Então, como é que a gente faz isso? Não é tão simples assim, não é tão fácil, né? Então, é isso que ele fala. Se você lança a mão do arado, você não pode mais voltar para trás. É para frente, é caminhar com ele. E nós que somos espíritas, analisando bem mais profundamente, nós que somos espíritas, nós temos uma responsabilidade ainda muito maior, né? Porque nós temos o Consolador prometido, né? Nós temos a doutrina espírita, que vem nos explicar o Evangelho, que vem nos ensinar tudo isso de uma forma muito mais clara, né? Muito mais tranquila, trazendo-nos o conforto, né? A verdade em cima de torno de tudo aquilo. Porque Jesus, ele falava para atingir a todas aquelas pessoas, mas a doutrina espírita, ela vem como que extraindo o espírito da letra, facilitando o nosso entendimento. Né? Nós temos a noção da reencarnação, né? De que somos espíritos, que temos um corpo físico, mas que nós somos espíritos, e que nós não estamos aqui, né, em uma única existência. Nós viemos de muitas outras e vamos ter muitas outras, né? Nós sabemos das nossas dificuldades, por tudo que nós passamos, que nós temos a evolução do espírito, que nós estamos aqui para evoluir. Nós temos esse conhecimento. Então, essa nossa responsabilidade aumenta, né? Porque nós temos uma fé raciocinada, nós temos fé no futuro. Nós estamos aqui, mas temos fé no futuro. Nós acreditamos, temos a certeza, não estamos vendo, mas nós temos certeza daquilo que não vemos, né? Porque é assim que a doutrina nos esclarece e é assim que a gente entende, é exatamente assim que se acomoda essas informações e esse esclarecimento da doutrina. Então, a responsabilidade que temos é ainda muito maior, né? Por isso, lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de Erasto que fala da nossa missão, da missão do espírita, né? E aí nós vamos pegar aqui um pedacinho. E além desse voltar atrás, né, me veio agora a mente aqui também, seria também a gente voltar àqueles nossos vícios. Quando nós não estamos firmes nesse arado, nessa nossa proposta de ficar atento na condução desse arado, que vai envolver a terra, que vai fazer todo esse trabalho, se nós não estamos com esse pensamento firme e a gente olha para trás, muitas vezes ainda voltados para os nossos vícios, né? Tentando voltar para aqueles nossos vícios, apegados ainda àquelas nossas deficiências e muitas vezes aos nossos arrependimentos, que a gente pensa assim, eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo, eu não sou digno de caminhar com Jesus porque eu fiz isso ou aquilo. Não, é um momento novo, né? Se a gente fez errado, ok, se arrependeu e a partir de então é fazer diferente, é querer mudar. Então, a partir de então, a gente pega o arado
E segue para frente, sem olhar para trás, sem se prender a essas dificuldades que todos nós temos, que todos nós erramos. Então, se a gente se arrepende, fica lá lamuriando, mas eu fiz. Todos nós fizemos, né? E nós vamos evoluir dessa forma, crescendo, é daqui para frente. Então ele diz, não, quem esteve com o Evangelho, quem já aprendeu um pouco dos seus ensinamentos, não tem como voltar, não tem como olhar para trás, é para frente que a gente vai, né? Então, repara aí, a gente vai ver lá no capítulo 20, eu vou pegar aqui, ali uma parte em que ele fala assim, o Erasto, o Espírito fala para a gente. Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Ou dos espíritos. Então, o que ele diz aqui? Né? Que nós precisamos de pregar a doutrina espírita, pregar esses ensinamentos tão confortadores, né? Pregar essa verdade. Mas é pregar como? É pregar pegando o microfone e a gente sair por aí na praça pública, a gente subir no monte, né? E fazer pregações, né? Da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Não é essa a proposta, né? A proposta aqui é que a gente pregue exercitando as nossas virtudes, exemplificando aquilo que a gente já aprendeu, a gente vai fazendo, vai vivenciando essas virtudes, esses ensinamentos de Jesus, esses ensinamentos da doutrina espírita, né? Quando diante de uma situação difícil, a gente mantém a calma, né? Como nesse momento em que nós estamos vivendo agora tantas perdas, né? As pessoas perderam seus entes queridos e a gente, diante de uma situação difícil dessa, a gente mantém a fé no futuro, a certeza de que está tudo no comando de Deus. Isso é pregar a doutrina espírita, né? É pregar aquilo que a gente já aprendeu aqui dentro, aquilo que a gente já sabe. É diante de uma aflição, de um momento mais conturbado, a gente manter a harmonia. Não é dizer que a gente não vai sofrer, né? Mas é manter o equilíbrio, a harmonia, na certeza de que Deus está no comando, né? De que existe uma necessidade para aquilo, que em breve vai se resolver segundo a vontade de Deus, né? Então, essa certeza que nós temos, né? A certeza de que tudo isso aqui é uma passagem, que tudo isso é um aprendizado, né? Que a gente lá na frente estaremos todos juntos novamente. Isso tudo nos fortalece, é um conforto muito grande para todos nós. Então, isso é pregar, né? É pregar esses ensinamentos, tanto do Evangelho como da doutrina espírita, né? Que a doutrina espírita é como se fosse tirar o espírito da letra do Evangelho. Então, e isso é como se a gente estivesse pregando, porque as pessoas que estão à nossa volta, elas estão vendo esse nosso comportamento. Como é que a gente acha? Nossa, mas como ela foi tranquila? Nossa, mas que paz é essa que ela consegue ter no meio desse tumulto todo? Com tanta dificuldade, ela tem toda essa resignação. Como assim? Né? Como se manter feliz? Como se manter tão confiante, com essa fé tão grande diante de tudo isso virado de cabeça para baixo? Né? Que harmonia é essa, que equilíbrio é esse? Isso tudo a gente consegue à medida que a gente vai apreendendo os ensinamentos da doutrina, né? Aí a mensagem de Jesus, à medida que ela vai saindo da gente, porque na verdade a gente aprende, ela vai ficando aqui dentro, mas existe um momento em que a gente precisa o quê? Provar que a gente tem esse conhecimento, né? Na escola a gente aprende, depois a gente faz a prova para ver se a gente sabe. Então a gente passa pela dificuldade a fim de
mostrar esse nosso conhecimento. E como é bom quando, né, essa prova chega e nós realmente estamos preparados para aquela prova. E a gente, responde tudo, né, e tira uma nota boa. Por quê? Porque a gente já sabe realmente fazer aquilo. E as pessoas que estão à nossa volta, percebendo tudo isso, elas vão aprendendo com os nossos exemplos. Então, essa é a melhor forma de pregar. Não é sair gritando, né? É sair exemplificando, vivendo. Porque é dessa forma que a gente vai convencer as pessoas, que a gente vai arrastar uma multidão, né? Que a gente falando, tudo bem, as pessoas até entendem, podem entender e podem te seguir. Mas para arrastar uma multidão atrás de você, realmente são os exemplos. Que é bem o que Jesus fazia, né? Falava muito pouco, mas agia. E da forma como ele agia, que ele arrastava aquela multidão toda, né? E aí, falamos como nós vivenciando as nossas virtudes, né? E como nós vamos fazer isso? Usando o arado, né? O que é o arado aqui? O arado aqui é tudo isso que a gente já construiu, tudo isso que a gente já conseguiu. O Evangelho de Jesus, os ensinamentos, todos os ensinamentos da doutrina, tudo que a gente tem estudado, lido, aprendido. Esse é o arado, né? E ele, quando passa, né, aqui o convite de Jesus, aqui o convite que é feito, é o convite para que a gente are qual terra? A terra do outro? Não, a terra de nós mesmos, né? Os outros, eles vão ver o nosso arado, né? O que nós já conseguimos arar. Mas a proposta é que a gente passe esse arado, que a gente tire essa terra seca que existe, né? Em volta da gente, que está aí impedindo, de repente, da semente florescer, desse plantio, porque a semente está aí, ele fala, a semente já foi lançada. Né? Porque o arado está pronto, a semente já foi lançada. É necessário que a gente trabalhe essa terra, a terra de nós mesmos. Como? Passando o arado, usando desses ensinamentos, tentando refletir, tentando modificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, modificar os nossos vícios, aquelas dificuldades que ainda são tão fortes, né? Dificuldades de perdoar, dificuldade de ter, a gente não tem paciência, a gente não entende o outro, não quer ouvir, tudo isso. Se a gente começa a trabalhar tudo isso, é como se esse arado estivesse o quê? Revolvendo, porque a cada estudo, a cada aprendizado que a gente tem do Evangelho, a gente recebe um sacode, não é verdade? A gente recebe um sacode como se realmente um arado estivesse passando em nós e tirando essa capa dura de terra seca, né? E misturando a gente por dentro, sacudindo os nossos sentimentos, modificando as nossas emoções, fazendo a gente repensar, reavaliar os nossos atos. Isso é fácil? Não é fácil, né? Porque conduzir o arado é difícil. Ele falou o quê? É difícil, é pesado, causa suor, causa lágrima, dor, muito esforço, muita coragem. Mas quando a gente vai caminhando, quando a gente tem essa boa vontade, esse sentimento de modificar, de transformar, de plantar, né? E de ver a colheita lá na frente, a gente segue, né? Porque nós temos certeza de que nós seremos ajudados, não estamos sozinhos, né? Seremos ajudados com o adubo, né? O adubo é feito, que Deus vai colocar o adubo ali naquela nossa semente. Se nós realmente estivermos direcionados, olhando para frente, sem se preocupar em olhar para trás, mesmo passando por todas as dificuldades do arado pesado, né, com todo esse esforço, ainda assim, se nós estivermos dispostos, né, a permitir que esse arado modifique essa terra, que faça essa terra em nós mais produtiva, nós vamos ter o auxílio dos nossos amigos espirituais, né, de Deus, nosso Pai, com esse adubo, com o sol que chega todos os dias e seca e faz viver aquela semente, com a água, né, que umedece a terra, que faz com que ela floresça. Então essa semente, ela vai brotar em nós. E a partir do momento que ela brota em nós, é fácil da gente plantar no outro, né? Porque quando ela sai de nós, quando ela amadurece essa semente, né, dos bons sentimentos, ela brota dar flores, né, e frutos,
é muito mais fácil da gente passar para o outro. Então, arar, em particular, a nós mesmos. Arar a terra do outro vai ser consequência, né? Vai ser naturalmente, vai ser uma consequência. Então, é importante que a gente traga esse ensinamento para a gente, né? Para o nosso benefício, a fim de permitir que seja plantado em nós essa semente, porque a semente, ela já foi lançada, né? Ele fala o tempo todo. Tem até uma musiquinha que depois a gente vai ler um pedacinho que fala exatamente isso. Aí aqui ainda, no Evangelho, ele fala dessa nossa parte, dessa parte que nós estamos falando, da dificuldade que vai ser, ó. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Ide, pregai significa exemplificai aquilo que nós aprendemos, né? Aí ele fala aqui, ó, marcha, pois, avante, falange importante pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão com a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Ele fala, arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Então, é essa, né, a mensagem. Não vai ser fácil modificar, fazer essa reforma íntima. É fácil? Não, é difícil, a gente sabe. Mas não estamos sozinhos, né? Temos aí um arado esperando por nós, arai. Né? Nós temos que arar, é isso que ele nos diz. E há tanto o que fazer nesse momento, né? Nesse momento em que nós passamos por esse processo de transição, né? Por muitos de regeneração, há tanto o que fazer, né? São tantas pessoas precisando, ó, de uma palavrinha amiga, de uma ligação, de um ouvido, né, que possa ouvir 5 minutos. Nós estamos com um pouquinho mais de tempo agora, né, alguns em casa ou com horário reduzido, oportunidade de ligar para uma pessoa, de auxiliar uns aos outros. Então, as oportunidades são imensas. A oportunidade que a gente tem de pregar, sabe, de ir e pregar o evangelho dessa forma, exemplificando aquilo que a gente já tem de bom, aquilo que já foi construído em nós, né? Aí nós vamos ler aqui mais um pedacinho, parte 3, que ele diz assim, como é que a gente sabe que esse espírita, na sua missão, ele está no bom caminho, que ele realmente arou, que ele realmente está nessa tarefa de arar corretamente? Aí ele diz aqui, ó, reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los eis pelo número de aflitos que levem consolo. Reconhecê-los eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, reconhecê-los eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Ou seja, aqueles que estiverem no caminho do bem são esses, os verdadeiros espíritas, né? Porque ser espírita é a gente se esforçar ao máximo, né? Que vamos fazer tudo corretamente. Mas é o esforço, verdadeiro espírito se reconhece o quê? Pelo esforço que faz para vencer as suas más tendências e vencer as suas, né? De arar a nossa terra, né? De fazer com que ela produza. Vai ter esforço, vai ter suor, vai ter dor, vai ter aflição, mas certamente lá na frente nós vamos estar felizes com a colheita, né? Aí bem no finalzinho aqui, do Pão Nosso, que nós lemos com a nossa mensagem, ele fala assim, ó, só para o nosso conforto, para a nossa alegria. Ele fala, é necessário, pois, que o discípulo sincero tome lição com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade,
na luta edificante, sem dela retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isto e reflitamos ao símbolo de Jesus. Um arado, muito importante isso, olha, para nosso conforto, para que a gente tenha mais esperança, para que a gente tenha vontade de prosseguir. Ele fala assim: um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pão no prato e celeiros guarnecidos. Olha que maravilha, né? É nisso que a gente precisa se prender. É fé no futuro, produzindo hoje, fazendo hoje para colher amanhã, né? E aí nós vamos lembrar uma música, né, que nós falamos que são chegados os tempos. Aí tem um refrãozinho dessa música que ela fala assim, ó: e são chegados os tempos, não há dúvida, né? Não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos para o céu. É isso, né? Eu acho que é bem desse jeito. É a gente auxiliar uns aos outros nesse momento de transição, que a gente possa realmente caminhar para frente, para o alto, né? Dentro dos nossos conhecimentos, dentro daquilo que nós temos, que a gente possa fazer uma caminhada para frente, para o alto, mas que a gente nunca esqueça de colocar uma mãozinha para trás, né? Para trazer aquele companheiro que vem atrás da gente. E de que forma nós vamos fazer isso? Exemplificando, né? Tentando ajudar, tentando realmente pregar a doutrina, tentando confortar os corações sofridos nesse momento. Se nós não sofremos diante de uma situação, mas respeitar o sofrimento do outro, acolher, aconchegar, né? Trabalhar esse bom sentimento em nós. E é isso, né, que Jesus espera de todos nós, em particular neste momento em que estamos aí passando por tantas dificuldades, todos nós. Então, que a gente se encha de esperança, né, na certeza dessa colheita, e se encha de gratidão e de alegria na oportunidade que nós temos de fazer o bem e de auxiliar cada vez mais. Então, meus amigos, é essa mensagem dessa noite. Que Jesus nos fortaleça cada vez mais nas nossas propostas do bem servir. E agora nós vamos passar o passe. Todo mundo vai se manter no seu lugar, né, quietinho. Nós vamos ouvir um áudio. Todo mundo se concentra nesse momento. Boa noite a todos.
Fechem os seus olhos, esqueçam preocupações, pensamentos. Comece a respirar fundo. Comece a pensar no seu espírito protetor, que está agora ao seu lado, tentando estabelecer um contato com você. Sua família espiritual. Está torcendo para que você vença todas as provas, todas as dificuldades. Espíritos que te amam profundamente, que estão esperando por você, estão olhando, chorando, sorrindo. Eles não podem tirar você das experiências. Eles não podem viver a experiência por você. Mas eles te amam profundamente, estão ao seu lado. Estão te inspirando, te dando ideias, fortalecendo o seu coração. Sinta agora esse profundo amor. Sinta o quanto você é amado, o quanto você é acompanhado, o quanto você é um coração querido. Pense em todos os recursos que foram disponibilizados para que você encarnasse. Todas as providências que foram tomadas para que a sua encarnação chegasse ao ponto que chegou até agora. Pense nisso. Quantas criaturas se movimentaram? Quantas pessoas foram chamadas a colaborar para que você estivesse vivo aqui agora? Para que você tivesse a profissão que tem, para que você tivesse os recursos que tem, para que você tivesse as oportunidades que você tem. Sinta esse amor. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado, nosso Mestre Jesus. Mestre, muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer a todas as dificuldades da nossa vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, Senhor, nos ensina a confiar no teu coração, mesmo quando a tempestade for intensa. Nos ensina a confiar na tua direção, mesmo quando tudo parece estar perdido. Ampara os nossos familiares, né? Os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplia a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós que estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, Jesus. A beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca nós nos esqueçamos desse amor. Que nós possamos seguir o teu evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas tuas lições. Para os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles.
que cada um possa sentir a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade. Que cada um sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem. Então, assim, paramos nesta oração. E assim, Senhor, profundamente agradecidos por mais esta oportunidade de aprendizado, pedimos permissão ao Pai, a Jesus e aos mestres, trabalhadores desta nossa casa de amor, para que possamos encerrar a nossa reunião, possamos manter em nossos corações essa energia de paz, de esperança. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, que possamos retornar aos nossos lares em paz. Graças a Deus.